Boa tarde. Olha nós aqui de novo para mais uma aula, né? Hoje eu vim para a biblioteca, né? Gravar nossa aula de religião. Por que tia Paty foi para a biblioteca gravar a aula de religião? As histórias que a gente costuma ler aqui, ou levar os livros para casa para ler, são histórias que a gente imagina, né? Quando a gente pega um livro para ler, a gente usa a nossa imaginação para poder pensar em como seriam os personagens, como seria a cidade, ou se for a floresta. Então a gente usa a imaginação a todo tempo. Por isso que eu vim para a biblioteca, para a gente usar a nossa imaginação para me falar de um rapaz muito legal, muito interessante. E aí, eu trouxe esse amiguinho aqui para me ajudar a falar sobre ele. Porque eu olhei para ele e eu imaginei, olhando para ele assim com essa roupinha, né, e com essa carinha de intelectual, que ele poderia ser o meu personagem de hoje. Porque o meu personagem de hoje, ele foi um defensor da palavra de Deus, da palavra de Jesus, né? Ele defendia, ele escrevia, ele falava muito das mensagens de Deus para as pessoas. E o nome desse rapazinho é Lutero, Martinho Lutero, tá? Lutero era um menino muito inteligente, um rapaz muito inteligente. Ele estudou direito, né? Ele queria ser advogado, né? Ó, pra você ver, roupinha toda bonitinha, né? Parecendo um advogadozinho, né, Lutero? Pois é, Lutero estudou direito, mas ele achou melhor deixar o estudo de direito de lado, porque ele conheceu uma coisa muito importante. Ele conheceu a Bíblia. Ele conheceu a palavra de Deus. E quando ele conheceu a palavra de Deus, ele começou a estudar a palavra de Deus também, tá? Ele queria aprender mais sobre Jesus, né? Então, o que Lutero fez? Ele foi para um monastério. Que isso, tia Paty? Que nome estranho. É um lugar, um prédio, uma escola, como se fosse a nossa escola, onde só estudava pessoas religiosas, né? E essas pessoas estudavam sobre a Bíblia, sobre as mensagens de Jesus, né? E naquela época, só os líderes religiosos podiam ler e descobrir a palavra de Deus, né? Só que ele, Lutero, ele começou a pensar e perceber que descobrir a palavra de Deus e a mensagem de Deus não é necessário pagar nada e nem sofrer para descobrir essas mensagens, escutar essas mensagens e passar essas mensagens adiante. Não precisava pagar, não precisava sofrer para poder entender sobre essa palavrinha aqui, que é a palavra de Deus, né? Ele entendeu que, estudando a Bíblia, ele entendeu que se ele começasse a pertencer ao reino de Deus, ele iria entender tudo o que estava escrito aqui dentro. E quando a gente passa a fazer parte do reino de Deus, a ler a Bíblia, a passar para as pessoas o que está aqui na Bíblia e conviver e fazer parte de tudo isso aqui, a gente percebe que são coisas boas que acontecem. A gente percebe que não é sacrifício nenhum. A gente percebe que a vida da gente muda e muda para melhor. Nós recebemos essa palavra aqui de graça, né? Não é pago. A Bíblia é um estudo que você faz e é um estudo totalmente de graça. É aqui que você vai encontrar várias passagens, histórias interessantes. É aqui que você vai conhecer mais sobre Jesus, entender os mandamentos dele, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. É aqui. E Lutero estudou essa Bíblia. Ele estudou muito, né? E algumas pessoas não gostaram das ideias dele. Quais eram essas ideias? As ideias que ele descobriu aqui, ó, na Bíblia, tá? E por isso, Lutero, por defender muito a palavra de Jesus,
por querer passar para as pessoas tudo que estava escrito aqui, Lutero sofreu. As pessoas julgavam muito Lutero. E aí, Lutero ficou triste com as pessoas, porque as pessoas não entendiam o que ele queria falar, né? O que ele queria transmitir. E aí, Lutero foi julgado. Ele foi julgado, ele foi condenado, mas ele ia ser morrido, queimado em uma fogueira, porque naquela época as pessoas eram muito, muito cruéis, né? As pessoas julgavam, apedrejavam e colocavam as pessoas para serem muito machucadas. E não foi diferente com Lutero. As pessoas julgaram ele, as pessoas condenaram ele e as pessoas queriam jogar numa fogueira. Mas os seus amigos libertaram ele. Os amigos dele, ele tinha amigos bons, amigos que conheciam a palavra de Deus. E aí esses amigos, graças a Deus, libertaram o nosso Lutero, o nosso personagem, tá? Apesar das dificuldades que ele teve, que ele passou, Lutero, ele traduziu a Bíblia para as pessoas do país dele, né? Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Toda a Bíblia, toda a palavra da Bíblia foi traduzida para o alemão, porque a Bíblia foi traduzida para o alemão para ele ajudar as pessoas do país dele, né? Que era a língua do país dele. Então, Lutero já fala, né? Lutero lutou muito para ajudar as pessoas, para conhecer o amor de Deus e as suas promessas. E Lutero ajudou muita gente com isso, né? Lutero descobriu que a salvação ela é alcançada de forma gratuita, de forma sem pagar nada. Ele descobriu isso. Então, como ele descobriu dessa forma, o que ele fez? Ele quis passar para as pessoas também do mesmo jeito, né? Ele quis que as pessoas conhecessem a palavra de Deus, entendessem a palavra de Deus, tá? E que fosse passando essas mensagens também adiante. Esse foi o meu Martinho Lutero, né? Ele fez a sua passagem, ele fez o que ele pôde na vida para ajudar as pessoas e para transmitir a palavra de Deus, né? Por meio da fé, né? Que ele tinha quando ele começou a estudar a palavra de Deus. Essa é a historinha de hoje, é sobre Lutero. E aí depois você vai pegar o seu livro de religião, tá? Que lá fala sobre o defensor da palavra de Deus, fala um pouquinho também de Lutero lá. Você vai ler e você vai responder as atividades que estão na página 18 e 19, tá? Você vai responder a atividade, vai ler direitinho lá um texto que fala um pouquinho sobre Lutero, tá? E Tia Paty também vai adicionar embaixo aí do vídeo um link para que você possa assistir um pouquinho do desenho que fala sobre a vida de Lutero também, tá bom? Tá certo? Que vocês tenham gostado da nossa aula hoje, né? Da nossa participação do nosso amigo Martinho Lutero, que nós usamos a imaginação hoje para contar a história com ele, tá bom? Fiquem todos com Deus e não esqueçam, ó, faça as suas orações, leia a Bíblia e procure sempre transmitir a palavra de Deus.